Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Com alegria nos encontramos nesta quarta-feira em volta da Palavra de Deus, como sempre. Que bom que você está com a gente. Espero que você tenha aproveitado e esteja aproveitando os estudos nas quartas-feiras. Estudo da Palavra de Deus que nos alimenta o nosso espírito, fortalece a nossa vida. E nós vamos orar agora, iniciando esta transmissão, iniciando essa ministração da Palavra de Deus. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, mas vamos orar por nós todos. Temos irmãos em Cristo enfermos, doentes, muitos tristes, abatidos pelo falecimento de um ente querido. Um tempo difícil que estamos passando, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, não é verdade? Deus tem estado conosco, tem nos abençoado, até aqui nos ajudou o Senhor. E se até aqui Ele nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando até o dia em que Ele nos chamar para a sua glória. Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor, agora, em oração, com toda a reverência, separe esse tempo para ouvir a voz de Deus. Separe esse tempo para falar com Deus. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. E queremos agradecer o dia que o Senhor tem nos dado. Hoje um dia de sol, depois de muitos dias de chuva, quando as águas puderam encher os nossos reservatórios. Ó Deus, Tu tens sido bondoso para conosco e nós louvamos e adoramos o Teu nome. Eu peço agora em favor do Teu filho, da Tua filha, que está participando deste momento, que todos nós possamos juntos, embora separados, sermos abençoados pelo Senhor. Abençoa a leitura da Tua palavra, a explanação da mesma, para que ela nos alimente espiritualmente e nos conduza a uma vida que agrade ao Senhor. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler na palavra do Senhor o texto bíblico que tem nos orientado nessas ministrações nas quartas-feiras. Você que tem acompanhado sabe, temos estudado a oração do Pai Nosso. Não para decorarmos, porque você por certo já sabe de cor, mas para aprendermos os fundamentos desta oração. Jesus, ela nos deixou, Mateus registrou lá no capítulo 6, de 9 a 13, que eu vou ler agora nesse instante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos estudado já algumas quartas-feiras esse texto da palavra do Senhor. E hoje eu queria olhar com você o verso número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos aprendido que nós podemos separar esta oração em duas partes. A primeira, voltando-nos para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro, a glória de Deus. E é muito fácil, muitas vezes, nós orarmos esta oração decorada como papagaio, mas quando prestamos atenção com sinceridade nesta oração, eu queria dizer para você que quando nós oramos tomando os princípios da oração do Pai Nosso, esta oração tem implicações revolucionárias, porque elas expressam as prioridades do cristão.
Quando oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, Deus, a minha vontade seja deixada de lado. O meu entendimento que é pequeno, deixe de lado, ó Pai. Eu quero deixar de lado. Quando eu olho, venha o teu reino, eu estou dizendo, Deus, eu quero que este meu império, este meu reino que eu tenho, ele seja banido. Quando eu oro, ó Deus, seja feita a tua vontade. Eu digo que a minha vontade, muitas vezes tola, ela seja deixada de lado, mas a tua vontade seja prioritária. Na contracultura cristã, a vontade do homem, a preocupação do homem, a vontade do homem devem ser deixadas de lado, nós temos aprendido. E a vontade de Deus é prioridade, o reino de Deus é prioridade, a vontade de Deus em primeiro lugar, o nome dele santificado. Por isso nós oramos o seu nome, o seu reino, a sua vontade. Quando Jesus estava ensinando esta oração, ele disse que o erro dos hipócritas, dos fariseus, era exatamente, eles olhavam para si mesmos, queriam ter uma imagem grande diante dos homens e diante do próprio Deus, pensando que Deus não conhecia o coração. Mas nós, como cristãos verdadeiros, a nossa preocupação deve ser a glória de Deus. E Jesus ensinou isso. E nós devemos aprender e praticar. Não adianta palavras litúrgicas, sem significado, sem pensarmos naquilo verdadeiramente que estamos dizendo. Porque Deus não se deixa impressionar por palavrórios e tantas repetições ou palavras bonitas. Aí entramos na segunda parte da oração. Colocamos a nossa vida no segundo plano. E nós nos entregamos totalmente a Deus. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, livra-nos do mal. Esse entendimento da oração, essa ponderação humilde, quando nós expressamos a nossa dependência de Deus, com o coração sincero, uma humildade que vem lá de dentro do coração, expressa interiormente e exteriormente, Deus vem e escuta a nossa oração. E por isso nós podemos dizer, Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia. Na inteira certeza que nós temos um Deus que é Pai, que ama os seus filhos, que conhece cada um de nós. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe das nossas necessidades e por isso nós apresentamos a Ele as nossas necessidades. Por isso Jesus ensinando, ele disse, não sejam como os fariseus, os hipócritas, porque o vosso Pai sabe aquilo que vocês necessitam. Antes de vocês pedirem, se nós pedirmos a Deus que Ele forme em nós toda a verdade da palavra, nós vamos fazer esta oração com sinceridade. E veja o que Jesus está ensinando. O vosso Pai sabe o que é necessário. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente. Eu queria parar aqui um pouco e pensar com você no Deus que você adora. Pensar um pouco no Deus que você serve. É um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus onisciente. O Salmo 147 diz que o seu conhecimento é ilimitado. João, na sua primeira carta, ele diz que ele conhece todas as coisas. O autor aos Hebreus diz que não existe nada encoberto para Deus. O salmista, no Salmo 139, ele diz, Deus conhece plenamente todas as atividades e os pensamentos humanos. Por isso, Mateus 10:30 diz que ele conhece os mínimos detalhes da experiência humana. Ele conhece as nossas necessidades. E por isso eu posso orar assim, na inteira certeza que Ele vem e me encontra. Deus conhece você. Deus é o seu Pai, Deus ama você. Deus se preocupa com a sua vida.
todo o presente, todo o passado, todo o futuro está diante de Deus e Ele tem o controle de tudo isso. Esse é o Deus que nós adoramos. Firme a sua fé nesse Deus e ore com certeza de fé que Ele ouve a sua oração, que Ele atende às suas preces, que Ele é um Deus que está com as mãos estendidas. Ele está com os seus olhos abertos, com os seus ouvidos atentos à oração do seu filho. Vamos voltar ao texto? Jesus dizendo então, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Já estudamos isso, mas agora entramos no verso número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Alguns estudiosos, comentaristas, eles não conseguiram no passado crer que Jesus estivesse falando literalmente do pão de cada dia, do pão para o nosso corpo, desse pão que nós comemos de trigo ou pão feito de milho. Eles não acreditavam que Jesus estava dizendo isso. Parecia para eles algo impróprio. Nós pedimos pão, comida para o dia a dia, quando anteriormente nós estávamos preocupados com a glória de Deus. E eles achavam que pedir pão para Deus na nossa oração era algo tão mundano e material. Eles até faziam alegorias a respeito disso. Quem sabe fosse o pão da ceia do Senhor, quem sabe fosse o pão invisível da palavra de Deus. Mas devemos agradecer aos reformadores que nos trouxeram entendimento desse texto e dessa verdade. Calvino, quando ouviu essas histórias e sabia desses entendimento errado a respeito do pão, ele disse: isto é extremamente absurdo. Você não crê que Deus esteja preocupado com a tua comida diária, que vai muito além quando você pede o pão de cada dia. Lutero, ele teve a sabedoria de ver que o pão, ele simbolizava, olha só o que Lutero entendeu. Quando você pede, Pai, me dá o pão de cada dia, você está dizendo que esse pão simboliza todas as coisas necessárias para a sua preservação nesta vida, como alimento, como saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a família, a esposa, o esposo, os filhos, um bom governo e até a paz. Lutero entendeu assim que quando nós pedimos, Pai, dá-me o pão de cada dia, estava abrangendo tudo isso. E é provável mesmo que, e é verdade mesmo, que quando eu faço esse pedido, Deus vai atender as minhas necessidades, não os meus luxos. Deus sempre atende a nossa necessidade. Muitas vezes nós não pedimos aquilo que precisamos, mas Deus atende a nossa necessidade. Oramos, Deus nos dê o alimento de cada dia. Isso quer dizer e simboliza uma expressão da dependência máxima de Deus. Uma dependência máxima de Deus. Além de dependermos de coisas à nossa volta. A produção dos alimentos, a distribuição das coisas e de tanta necessidade que temos, mais do que isso, nós estamos pedindo, Deus, atenda a minha necessidade. Deus atenda a minha necessidade diária, a minha dependência diária. Por isso, Paulo, quando ele escreveu lá aos Tessalonicenses, ele disse assim, lá no capítulo 3, verso 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A iminência da segunda volta de Cristo
aqueles crentes em Tessalônica, eles achavam que Jesus voltaria logo. O que eles fizeram? Pararam de trabalhar, começaram a orar, a jejuar e esperar que Cristo voltasse para receber dignamente o Senhor. Um entendimento errado da palavra. E Paulo então vem com todo o amor, com todo o carinho para aqueles irmãos, dizendo: irmãos, vocês precisam trabalhar. Porque o texto bíblico diz que Jesus trabalha. E ele disse: o meu Pai também trabalha. Quando nós estudamos esse texto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, isso não está nos eximindo de trabalhar. E eu lembro com muito gozo, assim, rindo mesmo, que certa vez estávamos num retiro, daqueles retiros na época de carnaval, todo mundo já tinha chegado lá, e no meio do retiro chega um jovem e ele não tinha feito a inscrição, não pagou o seu alimento, a sua pousada, e ele disse: eu vim pela fé, eu vim pela fé. E muitos crentes ainda acham que viver pela fé é não trabalhar, é não fazer as coisas que precisam ser feitas, é não ter nenhum esforço para com o dia a dia. Provavelmente esse texto está dizendo: dá-nos o pão de cada dia. Isto é, o pão que o Senhor já nos deu ontem, o pão de hoje e o pão do dia seguinte. Feita esta oração, deve ser pela manhã. Alguém já disse, um comentarista bíblico, Hunter, ele disse: feita de manhã, esta oração pede o pão para o dia que está começando. Quando fazemos esta oração e dizemos: Pai, nos dê o pão nosso, estamos dizendo: Pai, nós temos um dia pela frente e nós precisamos nos alimentar. Eu vou trabalhar, vou suar, mas é o Senhor que nos dá tudo, então dá o meu pão. E ao final do dia, diz Hunter, você agradeça a Deus pelo pão que Ele te deu. Agradeça a Deus. Obrigado, ó Pai, porque nesse dia o Senhor supriu a minha necessidade. E peça a Deus, há um dia amanhã, peça para o pão de amanhã. O pastor Ricardo Barbosa, ele diz que a oração do Pai Nosso é a nossa primeira escola de oração. Nós precisamos aprender com a oração do Pai Nosso. E quando oramos, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos colocando Deus no centro das nossas necessidades. Trabalhamos sim, precisamos de emprego, temos o nosso salário de aposentadoria, aquele que é aposentado, dependemos dos nossos pais, você que ainda é jovem, não trabalha, adolescente, criança, mas nós dependemos do nosso Deus. Quando eu oro, dá-me o pão de cada dia, eu estou orando para que Deus olhe para mim, mas eu estou olhando para Deus como autor de todo o bem, de tudo aquilo que eu recebo. Meus irmãos, prestem atenção. Se Deus ele é percebido somente nas fronteiras da nossa vida, se Deus é percebido somente nas grandes coisas, ou nos grandes eventos, nas grandes decisões, então esta súplica não tem sentido. Mas Deus ele está preocupado com as pequenas coisas. O pão nosso de cada dia. E quando oramos, venha o teu reino, o reino de Deus ele envolve a nossa vida inteira. Toda a nossa vida, as questões pequenas para nós. As questões grandes para nós. Mas que todas elas estão nas mãos de Deus. E eu queria dizer para você hoje à noite, o nosso Deus, Ele é o nosso Deus do dia a dia. Ele é o Deus do nosso cotidiano. Ele é o Deus das grandes coisas, sim, dos grandes milagres. É o Deus das coisas impossíveis, sim. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que fez brotar água da rocha. É o Deus que mandou o maná vindo do céu, sim. É o Deus dos grandes milagres, mas é o Deus das pequenas coisas.
Ele é o Deus do pão nosso que Ele coloca a cada dia na nossa mesa. Ele é o nosso Deus que coloca o sol pela manhã, quando Ele vem, e quando o sol se vai ao entardecer. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se interessa por nós. A Bíblia diz que Ele sabe até os fios que caem da nossa cabeça. Esse é o nosso Deus. E quando eu oro essa oração, e eu tenho esse princípio na minha vida, que Deus é o doador de tudo, que Ele se preocupa comigo e no meu dia a dia, eu posso descansar no seu cuidado. Que coisa linda! Esta oração do Pai Nosso nos torna conscientes de que a experiência da oração não envolve apenas as situações de emergência ou as ansiedades do futuro. Não, mas é pão para hoje, para as necessidades presentes, para as pequenas necessidades do dia a dia. É uma oração que nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã. Basta para cada dia o seu mal, diz a Bíblia. E a fé cristã, ela se mostra mais relevante quando olhamos para o passado e até que nos ajudou o Senhor. Então Ele vai nos ajudar hoje e vai nos ajudar amanhã. E colocamos as nossas preocupações do futuro, colocamos diante de Deus. Porque Deus é e conhece o nosso futuro. E é no pão de cada dia que a graça de Deus se mostra real. Entenda isso. É no pão de cada dia. Por isso eu desafio você a cada vez que você vai se alimentar na sua mesa com a sua família, não deixe de dar graças. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, nos lanches, sempre dê graças ao Senhor, porque vem dele o pão de cada dia. E quando eu oro esta oração, e quando eu sigo esses princípios da oração do Pai Nosso, a ansiedade do futuro, ela vai ficar fora. E eu vou experimentar a graça do presente. Sabe o que é graça, que é favor imerecido? Eu vou experimentar esse favor de Deus. E outra questão importante quando eu sigo o princípio desta oração. Primeira coisa para lembrar, é uma oração do Pai Nosso. Nosso, não meu, só meu. E quando eu faço esta oração, dá-me o pão nosso de cada dia, não é o meu pão. Quando eu uso esse nosso, eu estou dizendo que eu sou responsável, eu sou o mordomo das minhas coisas, mas também eu sou responsável pelos outros, aqueles que me cercam. O pão é nosso, meu e dos outros. E se eu posso dividir, e se eu devo dividir, e se eu preciso dividir, eu estou seguindo os princípios desta oração. Em meio a tantas necessidades criadas hoje pelo espírito consumista, meu, para mim, eu tenho que olhar para o meu próximo. E esse tempo de pandemia, nós já aprendemos isso. É um tempo de nos voltarmos para Deus. É o tempo da comunhão com Deus. Mas também é o tempo de estendermos a mão para o nosso próximo. Por isso devemos pedir, Pai, dá-nos o nosso pão, para mim e também para os meus queridos, também para os meus amigos, mas também para os meus inimigos. Porque o Senhor me ensinou que eu preciso amar os meus inimigos. Com este princípio ensinado por Jesus, nós aprendemos a valorizar o essencial. É o pão nosso. E alguém já disse, não é o caviar, é o pão que você deve pedir. Porque a vida, ela é comunitária e todos precisam participar desse pão. Por isso, preste atenção, quando eu faço essa oração, Pai, me dá o pão nosso, um pão que é para mim. E se eu tenho muito, eu preciso dividir.
para que todos possam comer deste pão. Os princípios desta oração, eles tornam a nossa fé de uma maneira a ser utilizada na vida real, na vida prática, no dia a dia. Esta oração me ensina o princípio que eu devo, como eu devo agir. E Jesus me ensina, dependendo de Deus, pedindo o essencial, não só para mim, mas para os outros, para o meu próximo. E nós podemos terminar essa meditação hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você crê nessa provisão de Deus? Quando você ora, Pai, dá-me o pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Quando você faz essa oração, você realmente crê lá no íntimo do seu coração na provisão de Deus? Se crê na provisão de Deus? O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu aqueles irmãos lá em Filipos, afirmando a sua fé e a sua convicção nesse Deus provedor. Filipenses capítulo 4, 19 e 20. Vou repetir. Filipenses 4, 19 e 20. Então ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu preciso crer nesta verdade, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Você tem experimentado este suprimento de Deus? Esse Deus que é o Jeová Jirê, o Deus da provisão? Você tem experimentado isso? E Paulo ao final lhe diz, então, ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória, honra para todos sempre. Amém. Paulo sabia o que estava falando. Já ao final do seu ministério, em prisão, ele reafirma a sua convicção na provisão de Deus. Já na idade avançada, ele afirma a sua convicção. Por isso a Bíblia diz, eu sou velho e já fui moço e nunca vi o justo mendigar o pão. Você crê nisso? O desafio é vivermos isso a cada dia. Em tempos de fartura ou em tempos de crise, em tempos de crescimento econômico ou em tempos de recessão, eu queria dizer para você que Deus não muda. Uma preocupação agora com a inflação, os alimentos cada dia subindo mais, tantas dificuldades, falta de emprego, diminuindo o salário. O nosso Deus não muda. Ele continua o mesmo. Seja qual for a sua necessidade, meu irmão, seja qual for a sua necessidade, minha irmã, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus provedor, que está suprindo todas as nossas necessidades. Ah, como eu preciso crer nisso, como eu preciso viver isso e pedir o pão de cada dia para mim, mas é o pão nosso. Por isso, Jesus deixou bem claro, lá em Mateus registrou, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades. E quando nós oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos declarando a nossa fé, a nossa confiança no Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que nunca falha, o Deus que está sempre pronto
a olhar para mim e para você, olhar a minha necessidade e a sua. Ele vem e nos encontra, Ele nos dá da sua provisão. Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor agora em oração. Você crê na provisão de Deus? Se a tua fé está fraca, se você está cambaleando na fé espiritualmente, peça a graça de Deus para confiar plenamente em Deus. Esse Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, mas é um Deus que é todo-poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Como ela faz bem ao nosso coração, como ela alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E nós podemos descansar confiando nesta palavra que é verdadeira, confiando nesta palavra que é fiel. E quando pedimos o pão nosso de cada dia, sabemos e cremos que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor é o Deus que nos ama, que o Senhor é o Deus que sabe cada passo da nossa vida. É o Deus que conhece as intenções do nosso coração e com certeza conhece as nossas necessidades. Ó Deus, perdoa quando vacilamos e não cremos no Teu poder e no conhecimento que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Perdoa, Pai. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar. Eu peço pelo Teu filho, pela Tua filha. Eu não sei o que estão passando agora, mas o Senhor conhece. Vem, derrama graça, vem, derrama poder, vem, derrama paz, vem, derrama amor, vem, derrama cura na vida do Teu filho, na vida da Tua filha. Se há ansiedade no coração, ó Deus, vem e dá o bálsamo consolador. Se a tristeza, venha com a Tua alegria e inunde o coração do Teu filho, da Tua filha. Se é doença, Pai, que a cura, a Tua mão curadora esteja sobre o Teu filho, sobre a Tua filha. Se é para enfrentarmos os problemas e dificuldades, ó Deus, ajuda-nos a crer que a Tua graça nos basta. É a minha oração, Pai, que eu faço agradecido no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Um bom restante de semana com a graça do Senhor. Nos encontramos na ministração no domingo pela manhã e à noite temos o nosso culto presencial. Participe se você pode. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.